Olá, pessoal. Então vamos resolver mais uma questão de filosofia. Essa questão aí, ela interage com a história, né? Porque quando a gente vai falar de filosofia, como eu sempre digo, né, a gente tem também uma contextualização histórica. Então, nesse caso aí, nós estamos falando exatamente daquele momento da passagem da Idade Média para a Idade Moderna, que ocorreram várias transformações, várias mudanças, e que a gente já falou em aulas anteriores aí. Mas o que é importante aqui para nós hoje? Olha, em primeiro lugar, vamos à questão. A filosofia encontra-se escrita neste grande livro que continuamente se abre perante os olhos, isto é, o universo, que não se pode compreender antes de entender a língua e conhecer os caracteres com os quais está escrito. Ele está escrito em língua matemática. Os caracteres são triângulos, circunferências e outras figuras geométricas, sem cujos meios é impossível entender humanamente as palavras. Sem ele, vagamos perdidos dentro de um obscuro labirinto. Então, essa assertiva foi escrita por Galileu Galilei, né, cuja história nós já estudamos, que foi um cientista que teve um embate com a Igreja Católica, né, aquele momento em que a Igreja ela inibia um pouco, né, todos os avanços, conhecimentos. Ele, por exemplo, teve que negar suas teses para não ser morto, como Giordano Bruno, que acabou sendo queimado por defender o heliocentrismo, o panteísmo. E Galileu Galilei também defendia o heliocentrismo. Essa questão, como eu disse, ela é complexa, interdisciplinar e requer então um conhecimento de algumas áreas, como a ciência da natureza. Apesar dele falar um pouco de filosofia, você está mais interessado na questão histórica mesmo, né, da filosofia. É aquele momento em que houve uma transformação de todo o conhecimento científico, né? Ou seja, até aquele momento nós temos filosofia e ciência interligados. Então, a partir desse momento, a ciência começa a ganhar autonomia. Vamos às alternativas. No contexto da Revolução Científica do século XVII, assumir a posição de Galileu significava defender a letra A. Continuidade do vínculo entre ciência e fé dominante na Idade Média? Não, nada disso. Exatamente, não existe um vínculo entre ciência e fé. Na verdade, a gente tem uma tentativa de diálogo entre fé e razão na Idade Média. Mas nesse momento aqui, a ciência começa a ter cada vez mais autonomia, abdicando daquelas questões que inibiam o seu avanço. Então, por exemplo, a igreja ela defendia o geocentrismo. A ciência já vai começar a defender o heliocentrismo e assim por diante. Letra B. Necessidade de o estudo linguístico ser acompanhado do exame matemático. Também não. Não está fazendo referência a isso. Apesar de você fazer referências à questão da matemática, de você ter uma necessidade de tentar interpretar o mundo que estaria se dando a conhecer, etc., mas, na verdade, não tem exatamente essa ideia do vínculo entre estudo linguístico e a matemática e assim por diante. Letra C. Oposição da nova física quantitativa aos pressupostos da filosofia escolástica. Gente, por incrível que pareça, essa que é a alternativa. Por quê? Como nós sabemos, a filosofia na Idade Média ela teve duas vertentes grandes, né, que foi a escolástica e a patrística. Então, esses pressupostos da escolástica eles entravam em contraposição direta com a nova ciência, com a nova física. Isso aí é exatamente a alternativa. Então, mesmo que você não lesse lá anteriormente, né, por exemplo, assertivo, e lesse só, por exemplo, no contexto da Revolução Científica, a partir dessa afirmação aí, você já vai conseguir interpretar por quê? Porque você sabe quais são as características da passagem da Idade Média para a Idade Moderna. A gente já falou em aulas anteriores, eu não vou repetir tudo aqui agora. Letra D. Importância da independência da investigação científica pretendida pela Igreja? Nada a ver. A Igreja não queria que a ciência se tornasse independente. Pelo contrário, ela tinha medo de perder seu terreno. E, inclusive, a Inquisição foi instaurada exatamente para isso, né, para impedir que certas doutrinas que fossem consideradas hereges fossem propagadas e assim por diante. Letra E. Inadequação da matemática para elaborar uma explicação racional da natureza? Também nada a ver, porque é exatamente o contrário. Eles querem exatamente utilizar a matemática para elaborar uma explicação racional da natureza. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Qualquer dúvida, pode mandar aí por e-mail que a gente ajuda a responder e ajuda até mesmo a estudar um pouco mais desse conteúdo, que já caiu inclusive em 3 Enems anteriores, né, de uma forma diferente, mas exatamente os mesmos elementos que aparecem nessa questão. Então, até a próxima aula.